noite, seja bem-vindo ao programa A Voz da Fé, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Campina Grande. Amanhã, dia 20, a igreja celebra a festa de São Sebastião, um dos santos mais conhecidos e populares, que tem uma história de fé muito bonita. E para conhecer um pouco dessa história de São Sebastião, recebemos aqui o Padre Saulo Rodrigues. Boa noite, Padre Saulo. Boa noite, Adriana. Boa noite, queridos telespectadores que nos acompanham neste programa A Voz da Fé. Padre Saulo, quem foi Sebastião? Primeiro, São Sebastião, ele nasceu numa cidade chamada de Narbonne, na França. E ainda criança, ele foi morar em Milão. A mãe dele era italiana, de Milão. E Sebastião teve uma formação cristã, mas quis seguir a carreira do pai. O pai era soldado. Então, Sebastião se inscreve para entrar na corporação dos soldados do Império. Nesse tempo, o Império era dividido em um Império do Oriente e Império do Ocidente. Tinha lá no Oriente como Diocleciano, o imperador, hoje mais ou menos fica numa cidade situada da Turquia, e o Império Romano, o Império do Ocidente. E permanecia, claro, sua sede em Roma. Ele chegou até o mais alto grau, ser capitão, um posto ambicionado por muitos, mas tinha uma particularidade nele. Ele, por ter a formação cristã, por ser capitão, tinha mais acesso aos cárceres. Então, o que era que ele fazia? Ele, por ter esse acesso, ele ia às prisões, ia conversar com os prisioneiros. Esses prisioneiros eram, na maioria, cristãos, porque foi assinado um decreto, um edito, para perseguir os cristãos. E Sebastião ia lá, ao ponto de levar alguma coisa, com alguma palavra, amenizar um pouco os sofrimentos. E assim ele fazia ao ponto do imperador descobrir essa sua caridade, vamos dizer assim. E por isso que ele foi, claro, chamado pelo imperador, mas para ele renegar a sua fé. São Sebastião disse que não renegava. E aí ele foi condenado ao martírio. E ele foi martirizado 2 vezes? Sim, ele é condenado primeiro a uma morte, foi amarrado. Dizem que foi ou no pé de laranjeira ou no carvalho. Ele foi amarrado e foi morto através primeiro das flechas. Conta a história também que os carrascos viram o último suspiro dele. E então São Sebastião então foram embora. E Sebastião ficou lá ainda vivo. Dizem que na hora passou uma viúva cristã. O marido tinha sido assassinado por ser cristão. Porque até então, no 3º século, estamos no 3º século da nossa era, não se poderia cultuar, ser cristão, dizer que fosse seguidor de Jesus. Então, uma mulher chamada Irene, ela passa no momento e leva Sebastião para a sua casa, cuida dos seus ferimentos, ele fica bom, mas ele é uma pessoa incansável ao ser seguidor de Cristo. Vai mais uma vez até o imperador e conta a história que o imperador tem até um susto, né? Ao ver Sebastião, que tinha mandado matá-lo, né? E dessa vez, aí mandou matar mesmo. Não mais de flechadas, mas mandou matar através de açoites. Então ele foi açoitado até a morte, depois foi jogado no esgoto de Roma. E outra mulher também chamada Luciana, na verdade as duas são santas, Luciana e Irene. Luciana é quem se encarregou de sepultá-lo. E foi assim que se deu. Ela sepultou e aí começou. Ele já tinha uma certa fama de santidade ainda vivo. Existiam alguns milagres já atribuídos a ele. E São Sebastião
começou a uma certa, vamos dizer assim, uma fama de santidade, o povo vindo, fazendo suas promessas, fazendo as suas penitências para ser curado. São Sebastião é conhecido como o santo protetor da peste, da fome e da guerra. Quais os motivos que o levaram a receber esse título? Existe uma tradição, uma história, que primeiramente da peste, né? E a fome e a guerra vem seguido, vamos dizer assim, a essa peste. Ele foi primeiro flechado, né? Aí há uma certa comparação da flecha, da rapidez da flecha, com a rapidez que se assolava a peste. Aí, por isso que ele é chamado protetor da peste, da fome e da guerra. A rapidez de matar, a rapidez da flecha aguçada, também seria essa mesma rapidez que a peste se espalhava, a fome se espalhava e a guerra se espalhava. São Sebastião recebe grande devoção por parte da comunidade de nossa diocese, principalmente nas comunidades rurais. Nesses dias que antecedem a festa, quais são as manifestações religiosas, culturais que nós podemos observar? Eu acho que também, assim, não só na parte rural, mas nós temos um campo vasto em todo o Nordeste de paróquias, de comunidades, de cidades que ainda não são paróquias. Por exemplo, aqui em nossa diocese de Campina Grande existe, aqui dentro da cidade mesmo, no Alto Branco, uma paróquia dedicada a ele. Existe a paróquia de Picuí, que eu passei por lá 6 anos. São Sebastião de Lagoa de Roça e São Sebastião do Umbuzeiro. São paróquias. Mas também existem comunidades, cidades, por exemplo, Matinhas, Olivedos, Gujão. Então, aqui no cenário do povo, da cultura nossa do Nordeste, ele é muito cultuado, porque, veja, eu posso contar uma história de Picuí. A paróquia em 2021 vai se fazer 150 anos. Então, a gente pode subter que essa devoção a São Sebastião já vai em 200 anos. Se a paróquia vai fazer 150, então a devoção é mais antiga. Mas por que surgiu um culto a São Sebastião em Picuí? Porque naquela época existia um surto de uma peste chamada cólera morbo. Então as pessoas do povoado, do lugarejo, fizeram uma promessa pela intercessão de São Sebastião, se fossem curados desta peste, lá onde hoje está a matriz, se ergueria uma capela dedicada a ele. E assim foi feito. No Rio Grande do Norte, também na cidade vizinha, chamada Parelhas, também era um surto também nessa mesma cólera. Acho que na região ali, Curimataú e Seridó, existia muito. E também existe, dentro desse universo popular do povo do Nordeste, está também essas 3 particularidades. A fome, né? O Nordeste, por ser uma região escassa de água, de chuva. Consequentemente, existiam muitas doenças e também as guerras deste tempo, né? Padre, nós vamos chegando ao final do nosso programa e eu agradeço a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e que amanhã, dia 20 de São Sebastião, ele possa rogar por cada um de nós contra a peste, a fome e a guerra. Você que é devoto de São Sebastião, aproveite para participar da festa de sua paróquia, sua comunidade. E você que não é, aproveite esse programa para conhecer um pouco mais a história desse santo tão importante na Igreja Católica. Nosso programa de hoje fica por aqui e no próximo sábado nós estamos de volta. Tenha uma boa noite.